Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para mais um webinar do Aires Ribeiro Advogados. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o RECT, é um tema muito específico que desafia um pouquinho, que na verdade traz um pouco de dúvidas em relação a alguns tipos de recursos que a gente tem no exterior, que o contribuinte possa ter no exterior. São dúvidas comuns que vêm desde o primeiro RECT de 2016. Esse RECT traz algumas inovações também. E o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho sobre o que aconteceu com o RECT lá de trás, quais foram as principais dúvidas, como que isso se resolveu junto ao judiciário, e as inovações desse novo RECT, quais são os benefícios, as vantagens, os perigos, os riscos, né? Se o contribuinte tem se você que o interessado em aderir ao RECT tem algum risco e como mitigar esses riscos, né? Na verdade, todo o esforço do RECT, que iniciou desse programa de regularização de recursos, né, ele iniciou lá em 2016 um esforço quase que mundial. E para trazer um pouquinho, eu gosto sempre de trazer, quando a gente está falando de RECT, eu gosto de tocar em uma parte que, na verdade, não tá, não, se a gente parar para analisar friamente, não estaria intrinsecamente ligado ao RECT, mas é, de fato, o principal motivo que trouxe a ideia de que, olha, a gente precisa regularizar os ativos que estão no exterior, especialmente para o contribuinte que tem dinheiro lá fora, tá? O que que acontece, gente? Desde 2010, os Estados Unidos começaram a perceber que os seus residentes espalhados pelo mundo, residentes americanos espalhados pelo mundo, tinham recursos, muitos recursos em instituições financeiras fora dos Estados Unidos, gerando recursos, gerando receitas, e essas receitas não estavam sendo tributadas pelos Estados Unidos porque o país não estava sabendo, não tinha conhecimento daquilo. Assim como o Brasil, na verdade, os Estados Unidos foi o pioneiro nesse modelo em relação a esse modelo de tributação. Os Estados Unidos são um país que tributam em bases universais. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos vão tributar o americano, o residente americano, em qualquer lugar do mundo que ele tenha receitas, né? Ou seja, ele pode ter receita na China, ele será tributado. Pode ter receita no Brasil, ele será tributado pelos Estados Unidos. O problema é quando os Estados Unidos não ficavam sabendo dessas receitas, né? Você imagine um país que tem uma taxa de juros baixíssima, a atração que o público americano, né, que o residente americano tem, a uma taxa Selic na época do Brasil que chegou a bater 20% ao ano, né? Ou seja, é muito atrativo para o residente americano trazer dinheiro, levar dinheiro para o exterior e viver de juros, né? Especialmente de um país que dava 3, 2, 3%. Hoje, em taxas inéditas, os Estados Unidos está dando 6%. É inédito isso para eles. Ah, e o que que acontecia? Em função dos Estados Unidos perceberem, os Estados Unidos acabam ditando as normas de tributação internacional do mundo, né? Quando eles perceberam que estavam perdendo receitas em razão de desconhecerem os investimentos que estavam dos seus residentes no exterior, eles trataram de criar um mecanismo para que a Receita Federal Americana ficasse sabendo desses recursos. Em 2010, então, nasce o FATCA. Não sei se vocês já ouviram falar, o Foreign Account Tax Compliance Act. Essa legislação foi uma legislação específica criada para que os Estados Unidos tomem conhecimento de todos os recursos que tem no exterior de cidadãos de residentes americanos, cidadãos americanos, chamados US persons. Se vocês já fizeram algum cadastro em uma instituição de investimento, por exemplo, a XP, vocês devem ter notado que quando vocês fazem o cadastro, informando seus dados e tal, e em determinado momento, o banco, a instituição financeira, te pergunta: você é uma US person? Por que isso? Porque com o FATCA, com essa criação dessa legislação em 2010, as instituições financeiras passaram a ser obrigadas a informar para os Estados Unidos todas as movimentações de US persons, de cidadãos americanos. Com isso, os Estados Unidos conseguiu ter acesso a informações que ainda não conseguia. Qual foi o instrumento de pressão utilizado? Multa em cima dos bancos. Essa lei foi extremamente inteligente porque ela não
ela não visou uma colaboração dos países em si, né? Ela forçou as entidades, as instituições financeiras a prestarem as informações para os Estados Unidos, sob pena de multas pesadas, sabe? Então, com isso, eles conseguiram a colaboração, né, das instituições financeiras, que queriam, obviamente, evitar as multas que eram bilionárias, e com muito sucesso começaram a receber essas informações. O curioso do FATCA é que ele só tem um lado, ele só funciona das instituições financeiras para os Estados Unidos. A recíproca não é verdadeira. Os Estados Unidos não têm o menor interesse em fornecer informações sobre residentes, por exemplo, brasileiros, que têm conta lá nos Estados Unidos, eles não têm interesse em fornecer essas informações para o Brasil, uma via inversa. E isso não há previsão na legislação do FATCA para isso, tá bom? Bom, quando os Estados Unidos iniciou esse movimento em 2010, o resto do mundo, para variar, especialmente a Europa, copiou isso aí, copiou a ideia, né, como costuma acontecer, e criaram o Common Reporting Standard, que é conhecido como CRS, tá? Sigla, o acrônimo. O CRS nada mais é que um FATCA elevado à escala global, tá, pessoal? Nós hoje temos mais de 130 países signatários do CRS. E aí vocês vão me perguntar por que você está tocando nesse assunto, por que FATCA e CRS seria importante dentro desse contexto de RECT? É importante porque isso demonstra que está cada vez mais difícil manter recursos no exterior, especialmente recursos financeiros, sem que o Brasil saiba da sua existência. Por que eu digo isso? O Brasil hoje é signatário do CRS. Portanto, via de regra, se você tiver um investimento no exterior em um país que é signatário do CRS, esse país identificará que você é residente do Brasil e deverá ao menos, né, ao menos deveria fornecer informações sobre a sua conta bancária, sobre o seu investimento financeiro naquele país para as autoridades brasileiras. Essa é a chamada troca automática de informações. A troca automática, a troca de informações já existia? Já existia. Ela não era automática como ela se tornou com o FATCA e o CRS. Ela sempre existiu no sentido, olha, quando a gente tinha uma análise de um esquema de corrupção, um grande escândalo qualquer, as autoridades brasileiras sempre puderam recorrer aos países que têm troca de tratados com troca de informações assinados com o Brasil e solicitar informações sobre bancárias sobre aquele determinado indivíduo que eles estão investigando, tá? Essa é uma troca de informações provocadas, ela não é automática. Esse tipo de troca de informações que a gente está falando agora, que nasceu com o FATCA e com o CRS, ele instituiu a troca automática de informações por sistema, tá? A coisa foi tão séria que quando o CRS, especialmente o CRS, tá? Porque o FATCA a gente está falando só dos Estados Unidos e é a informação para eles, não havia contrário. Quando o CRS começou a ser implantado e começou a ser levado a sério, várias instituições financeiras, eu tive notícia de situações até envolvendo o HSBC na época, que, exemplo concreto, tá, do HSBC, onde o HSBC solicitou de um determinado investidor que demonstrasse que aquela conta estava sendo declarada em seu país de origem, em um determinado período de tempo, eles deram um prazo para que isso fosse feito. Quando isso não foi feito, o HSBC fechou a conta desse indivíduo e entregou um cheque administrativo para ele no valor de todo o investimento realizado. Porque as multas são pesadas, as instituições financeiras não estavam querendo mais correr riscos em relação a isso. Mas e os paraísos fiscais? Como é que ficam em relação a isso? Até mesmo os paraísos fiscais estão assinando o CRS. Quando eu estava preparando essa apresentação para vocês, eu dei uma olhada na lista de países hoje signatários do CRS. E encontrei Bahamas, encontrei Bermuda, encontrei Ilhas Canárias, são tipicamente paraísos fiscais, sabe? Que normalmente são muito focados em investimentos financeiros, né? Em contas bancárias que ficam lá sob um sigilo, tem uma legislação bancária muito segura e são países de opção em função disso. Bom, com isso,
qual é a conclusão que a gente chega? Como o Brasil está em tese recebendo informações automáticas dessas instituições financeiras localizadas em países que são signatários do CRS, fica difícil, né, isso é, que os recursos, contas bancárias mantidas no exterior, sejam mantidas sem o conhecimento do Brasil. Ah, mas isso normalmente são contas ilícitas, é dinheiro de corrupção, é dinheiro de tráfico de drogas, tráfico de armas? Não, não necessariamente. A gente teve muitos movimentos no Brasil na década de 70 e 80, onde o empresariado tirava dinheiro do Brasil, não só em função de hiperinflação, mas também em função de uma segurança, buscando uma segurança bancária maior, né? Segurança jurídica, segurança bancária, financeira. E às vezes recursos que já saíam recursos do Brasil, muitas vezes via o que a gente chama de dólar cavo, né? Porque tirar dinheiro legalmente do Brasil era praticamente impossível. Sair esse dinheiro, recursos que saíam do Brasil que já foram devidamente tributados numa empresa legítima, etc., mas que foram alocados no exterior porque ninguém confiava no Brasil naquela época, né? Era muito difícil manter dinheiro aqui, a gente tinha um cenário de hiperinflação complicadíssimo, instituições financeiras, o nosso regime, nossas instituições financeiras não eram confiáveis, o país não era confiável, né? Era uma segurança jurídica a mais para o empresariado, né? Então, a gente pode estar falando de recursos que estão lá fora, que têm origem lícita, e às vezes foram até tributados no Brasil, que estão lá e que assim, hoje em dia, talvez que sobrevivam a essa situação do CRS, na troca de informações automáticas, talvez a gente vai sobrar aí os países do mundo árabe a um ou outro paraíso fiscais, porque os paraísos fiscais que estão localizados dentro da Europa, eles foram extremamente pressionados pelo grupo do G20 a assinar o FATCA, a aderir ao FATCA, com uma série de embargos, sanções econômicas. Então, eles acabaram se vendo obrigados. E com isso acabou? Os paraísos fiscais deixaram de existir? Não deixaram de existir. Até hoje, a OCDE tenta fechar as brechas que ainda existem na legislação e os paraísos fiscais acabam encontrando, né, para dar um jeitinho nisso. Por exemplo, facilitar a residência de um investidor que tenha conta bancária no país, através de, por exemplo, aluguel de uma casa ou apresentação de uma conta de luz em seu nome já naquele país, você se torna residente do país onde você tem um investimento e com isso não há mais a obrigação de reportar para o Brasil, porque ele te vê como residente local, né? Então, eles facilitaram a residência como forma de burlar a troca de informações. A OCDE, obviamente, já enxergou isso e está fechando o cerco em relação a isso. Por isso que eu digo que cada vez mais recursos que estão no exterior tendem a ser descobertos pelos países que são signatários do CRS, tá? Isso nos leva ao RECT, que é uma oportunidade muito boa de regularizar esses recursos, tendo em vista a dificuldade de mantê-los ocultos no exterior, tá? E aqui eu sempre, mais uma vez, fazendo esse parênteses, sempre estou mencionando recursos de origem lícita, tá? Porque o RECT não se aplica, mesmo porque o RECT não se aplica ao recurso de origem ilícita, tá bom? Bom, nós tivemos o primeiro RECT em 2016, ele foi um grande sucesso, e ele tem basicamente duas diferenças para esse programa de regularização, regime especial de regularização de bens cambial, que o Brasil acabou de adotar agora em 2024. Basicamente são os seguintes: em primeiro lugar, o RECT original excluiu agentes públicos. Não, se você fosse um agente público, um funcionário público, você não poderia aderir ao programa de regularização de bens, de bens e capitais, tá? Esse novo programa não traz essa exceção, tá bom? Não traz essa exclusão. Em segundo lugar, o primeiro programa ele se ateve a bens e recursos no exterior, presentes no exterior, tá? Esse programa atual, no entanto, ele abrange bens e recursos que estão no exterior e também bens e recursos no Brasil que foram declarados incorretamente, a menor, com inexatidão ou não declarados. Gera uma oportunidade extra para regularização de bens no Brasil, tá bom? O que pode ser regularizado, gente? Todos os recursos, todos os bens ou direitos de origem lícitas de residência ou domiciliados no país até 31 de dezembro de 2023 no Brasil ou no exterior, tá?
Dentre esses bens, quais a gente pode citar que são os mais comuns? Depósitos bancários, operações de empréstimo costumam acontecer, recursos e bens imóveis são os mais comuns, tá? Na minha experiência prática, o que a gente mais vê, especialmente no exterior, são contas bancárias e bens imóveis. É muito comum a gente ter, às vezes, também participações societárias detidas no exterior, em especial quando a gente está falando de holdings patrimoniais, tá? É, era comum, foi muito comum regularizar, por exemplo, cotas, ações de empresas, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, que às vezes detêm imóveis é muito comum imóveis localizados nos Estados Unidos, né? É um instrumento muito utilizado. Ah, todos esses tipos de ativos podem ser regularizados, tá? Ativos intangíveis, que são muito mais. Eu, particularmente, não vi nenhuma situação com ativos intangíveis, é muito mais raro, mas também podem ser regularizados. E veículos aeronaves também, embarcações, isso costuma acontecer também, em especial embarcações que foram compradas no exterior e deixadas, né, em registro no porto lá no exterior, sem qualquer declaração no Brasil, tá bom? Basicamente todos os recursos. A grande questão é, os recursos ou os bens adquiridos com esses recursos no exterior devem ter origem lícita, tá? Você tem que comprovar a origem lícita? Não. Você vai ser obrigado a declarar. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Você vai ser obrigado a declarar a origem lícita desses bens. Não necessariamente comprovar, tá? Mas, caso, eventualmente, a Receita consiga indícios de que a origem desses bens não são lícitas, você terá que realmente apresentar provas robustas para comprovar a origem. A gente vai falar um pouquinho disso, estou me adiantando. Como que se dá a adesão ao programa? A adesão ao RECT, ela é um pouco diferente dos programas em geral, dos regimes especiais em geral, porque ela se dá não só com a apresentação da declaração, mas ela se completa com o pagamento do imposto e da multa. Então, não há adesão. E eu repito, não há adesão se você apenas apresentar a declaração, tá? O primeiro passo é a apresentação da declaração, da DERCAT, a Declaração de Regularização Cambial e Tributária, onde você vai narrar todos os ativos que você quer regularizar, sejam eles contas, investimentos financeiros, investimentos em sociedades no exterior, bens, direitos, o que quer que seja, tá? É importante que você declare nesse momento todas as informações. Nessa declaração, ela vai pedir, ela contém os campos específicos para que você informe a origem dos ativos, em nome de quem que isso está, qual é o valor desse ativo, onde que ele está, se ele está em uma instituição financeira, será necessário informar qual a instituição financeira, qual a conta bancária, o número da conta, o número do banco, etc. Tudo direitinho, tá? E ela possui campos específicos para isso. Ponto importante aqui. É comum, foi muito comum no primeiro RECT que se observar que alguns recursos financeiros, às vezes, estavam em nome do que a gente chama de pessoas interpostas, tá? É possível declarar e regularizar recursos que estão em mãos de pessoas interpostas, ou seja, em mãos de terceiros, mas são, na realidade, de um contribuinte específico que quer regularizar a situação? Sim, é possível. A legislação prevê isso e prevê que você deve informar, deve declarar em seu nome aquele recurso, porém deve indicar em nome de quem aquilo ali se encontra, tá? Então, se você tem US$ 1 milhão que está na mão de uma pessoa interposta, você vai regularizar informando esse valor e vai ter que informar o nome da pessoa interposta que está sobre quem que tem a propriedade atual, né? Que está sob a posse, está com a posse desses recursos, bens, direitos, que quer que seja. Não há qualquer penalidade para essa pessoa, tá? Não há previsão de penalidade. A Receita apenas quer que isso seja informado para que ela possa realmente fazer algum tipo de investigação, se for o caso, tá? Isso é muito comum, foi de certa forma, corriqueiro no primeiro RECT. Não houve
qualquer tipo de repercussão em relação a isso, tá? As pessoas que declararam e regularizaram bens e ativos que estavam em nome de terceiros, o fizeram com a maior tranquilidade, sem qualquer tipo de repercussão, tá? O segundo ponto, depois da declaração, para que a sua adesão se complete, ela ainda não se completou, tá? Vem o pagamento, tá? O pagamento do imposto no valor de 15% sobre o valor total daquilo ali, daquele ativo, e você tem que pagar uma multa sobre o valor de 100% do valor do imposto, que corresponde a uma alíquota efetiva, no final das contas, de 30% sobre o valor. E aí é que entra o primeiro ponto. Qual é o valor do que a gente, qual é a base de cálculo disso, né? Quando a gente está falando de valores em moeda, né, em contas bancárias, fica um pouco mais fácil. Há uma grande dúvida que permanece até hoje, nós vamos falar dela nos pontos de atenção, mas se você tem um valor, ele não vai ser, ele não vai mudar, né? Então fica fácil de identificar a base de cálculo. Em relação a bens e direitos, especialmente bens imóveis, a legislação, tanto a Lei 14.973 quanto a IN 2221 de 2024, a sua normativa que a Receita editou para regulamentar o RECT, elas determinam que você deve levar em consideração o valor de mercado do bem conforme laudo de avaliação, tá? Significa dizer, portanto, que você pode. É claro que na teoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra, tá, gente? Você sabe muito bem disso. Mas significa dizer que é possível que você tenha eventual ganho de capital tributado por isso. Se você comprou um imóvel, por exemplo, lá fora, por US$ 1 milhão, e você realiza um laudo, faz nos termos da lei, você faz um laudo de avaliação, e esse laudo de avaliação indica que esse imóvel hoje vale US$ 1,5 milhão, você terá que pagar aqui 30%, né, 15 mais 100% de multa sobre US$ 1,5 milhão. Ou seja, você estaria recolhendo os 30% não sobre o valor original da sua aquisição, sobre o seu custo de aquisição, mas sobre o custo de aquisição mais uma eventual valorização daquele ativo. Ou seja, você está pagando aí sobre um ganho de capital, né? Um ganho de capital que pode acontecer. A gente sabe que na prática o laudo vai tender a se equiparar ao valor de custo do imóvel, né? Então, isso não vai ser muito comum a gente ter valorização, mas pode acontecer, tá bom? Feitos, apresentada a DERCAT, realizado o pagamento, a pessoa física ela deverá realizar a retificação da sua declaração de imposto de renda até 31 de dezembro de 2024, tá? A declaração de imposto de renda vai ser retificada para exatamente passar a constar os bens que foram regularizados via DERCAT, via RECT, tá? Nesse momento, aqueles ativos vão surgir no seu patrimônio, e a partir disso, a Receita quer que eles sejam declarados na sua declaração de imposto de renda, e daqui para frente, nos anos seguintes, eles devem ser mantidos, ou qualquer tipo de mutação patrimonial que você sofra, vendeu o ativo, ou gastou o dinheiro, usou o dinheiro para qualquer tipo de coisa, ele terá que ser, essa mutação patrimonial será refletida na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Ponto importante aqui também, não é necessário para o pessoal que tem o dinheiro, que manteve esses recursos no exterior por segurança, né, que ainda não acredita no Brasil, e isso é comum, né? Não é necessário trazer os recursos para o Brasil. Você não é obrigado, aderindo ao RECT, você não é obrigado a repatriar os recursos. Você pode perfeitamente regularizar os recursos, depois realizar a retificação da sua declaração de imposto de renda. Esses recursos vão ser incorporados ao seu patrimônio aqui no Brasil. A Receita Federal passa a saber passa a ter conhecimento sobre esses ativos. A multa e o imposto foram pagos. Eles são, detalhe, tá? O 15% e o 100% da multa são tributação definitiva, você não tem que realizar qualquer complemento. É só isso, tá? Então, a partir desse momento, esses bens são incorporados ao seu patrimônio e estão regulares no Brasil. Não há qualquer coisa a se fazer. Você não é obrigado a trazer o recurso que está no exterior para o Brasil. Você pode mantê-lo lá e ele está perfeitamente regular no Brasil, tá? Não há necessidade de trazer os recursos. Se você almejar segurança jurídica, quiser manter os recursos em uma grande instituição da Suíça, que é conhecida pela sua segurança jurídica, pode mantê-los lá sem o menor problema, tá?
Na verdade, surge até como uma vantagem, porque as grandes instituições, as instituições mais sérias, de países mais sérios, já não estavam permitindo a manutenção de recursos no exterior se você não comprovasse que esses recursos estavam sendo declarados no Brasil. Grande parte dos bancos fizeram aquilo que eu mencionei, aquela história do HSBC, que fechava a conta e te entregava um cheque administrativo. Com essa regularização, será possível manter recursos em instituições de grande porte em países sólidos como Suíça, conhecidos pela sua segurança jurídica, né? Uma dúvida comum sobre titular falecido. Se o titular dos bens, recursos no Brasil ou no exterior tiver falecidos antes de 31 de dezembro, você pode regularizar os recursos, pode regularizar os ativos no exterior ou no Brasil, apresentando a DERCAT em nome do decujus ou do seu sucessor, tá? Dependendo do estágio em que a partilha se encontra, tá? Se o titular desses ativos já tiver falecido após 31 de dezembro de 2023, essa declaração ela passa a ser apresentada em nome do decujus, porque é muito recente, né? Prazo para o RECT, prazo para adesão, né? E pagamento da multa, pagamento do tributo, pagamento da multa, né? São 90 dias contados da data de instituição da lei, que se deu em 16 de setembro de 2024, ou seja, o RECT vai até o dia 15 de dezembro. Ah, é um prazo longo, dá para fazer tudo com calma? É um prazo relativamente bom. No entanto, existe uma série de informações que dependem de conversas com a instituição financeira no exterior. Quando a gente tem conta no exterior, as instituições financeiras têm que fornecer informações para a instituição financeira no Brasil sobre o valor daqueles investimentos que você tinha em 31 de dezembro de 2023. Essa conversa, essa movimentação, ela demora um tempo, tá? Depende da sua relação, do seu relacionamento com o banco no exterior, depende do banco, se é um banco que age ou não. Então, é bom iniciar rapidamente para que você não tenha problema com essa comunicação, com essa transferência de informações para o Brasil, tá ok? Pontos de atenção. E aqui a gente chega no ponto principal, que foi a maior discussão do RECT 2016. A linha de corte para que você declare os valores que estão, por exemplo, em conta bancária no exterior é 31 de dezembro de 2023. A legislação fala que você vai utilizar aquela data para declarar os seus ativos no exterior, ou seja, ela quer olhar aquele momento no tempo específico, né? Surgiu, então, uma série de dúvidas em 2016, que permanecem até hoje, isso não foi solucionado, tá? Ah, no seguinte sentido: você pode ter situações onde o seu patrimônio em janeiro de 2023 era, por exemplo, de 5 milhões de reais. No entanto, em dezembro de 2023, em 31 de dezembro, ele é de 4 milhões. 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares foi consumido. Ah, gastou no cassino, o que quer que seja. Tá? Foi consumido nesse período, deixou de existir. Se você considerar o que eles chamam de filme, ou seja, o que vinha transcorrendo no ano de 2023, você recolheria os 30% sobre os 5 milhões de reais, sobre os 5 milhões de dólares. Se você considerar estaticamente a data da linha de corte que a legislação te propõe, 31 de dezembro, você teria como base o valor de 4 milhões de dólares. E qual que é o valor correto? Quais são as formas de se declarar isso? A gente tem basicamente três formas. Uma que eu acho praticamente impossível, mas eu ouvi falar de gente praticando isso no mercado, eu até coloquei isso aqui, tá? Não concordo e não recomendo, que é a primeira que está aí. Declarar como filme e recolher como foto. Eu acho isso até, de certa forma, no sistema um pouco difícil e muito arriscado, tá? Ou seja, você declara os 5 milhões de dólares, mas recolhe apenas sobre o valor da foto em 31 de dezembro, que é 4 milhões de dólares que você tinha no exterior. Acho temerário, tá? Considero temerário essa opção. A segunda opção seria declarar e recolher como filme, ou seja, você olha para trás, olha, são 5 milhões de dólares, apesar da linha de corte me dizer que eu olho para 31 de dezembro, e aqui ser um valor menor, que geraria um tributo menor, eu vou declarar com base nos 5 milhões de dólares. Gera um custo maior, possivelmente uma maior tranquilidade para o contribuinte, tá? Ou
A última opção, declarar e recolher como foto. Você olha apenas a linha de corte em 31 de dezembro de 2023. No caso do nosso exemplo, você estaria trabalhando aqui com 4 milhões de dólares. Ah, mas tinha 5 milhões de dólares na sua conta. Tudo bem, a legislação me pediu para olhar 31 de dezembro de 2023. Qual é o meu patrimônio aqui em 31 de dezembro de 2023? Ela não me obrigou a olhar o que aconteceu no passado. Eu posso dizer por experiência prática que eu fiz uma série de declarações de repatriação de capitais, de regularização de capitais em 2016 com base em foto, tá? No patrimônio com base em 31 de, acho que naquele caso era 31 de dezembro de 2014, se não me engano, e não houve qualquer tipo de questionamento. Isso foi plenamente aceito. Nós já estamos aí há 5, não, há quase 9 anos, né? 8 anos do primeiro REFT, e não houve qualquer questionamento. Já passou, tendo passado o prazo de 5, no máximo 6 anos, que o fisco teria para questionar isso aí. A minha recomendação pessoal é que cada caso seja olhado com a devida cautela, sabe? A gente não pode olhar nem tanto ao céu nem tanto ao mar. Porque, por que que eu digo isso? Se você tiver uma movimentação financeira discrepante muito relevante, fica complicado a gente olhar só a linha de corte. Ao mesmo tempo, se você tiver uma movimentação financeira no passado que houve uma pequena diferença de valores olhando-se para o filme em relação à comparação para a foto de 31 de dezembro, torna-se mais seguro você realizar a declaração com base na linha de corte de 31 de dezembro. Mais uma vez, eu repito, não existe na legislação qualquer, apesar de o fisco pretender, tá? E todas as indicações da Receita Federal são nesse sentido, de que de que deveria ser recomendado que você olhe o filme e declare conforme o filme, a legislação não traz essa previsão, tá? Não traz essa previsão e eu conheço diversos casos, inclusive participei de vários, onde foi analisado, a declaração foi feita com base exclusivamente na foto e não houve qualquer tipo de problema, tá? Mas, repito, cada caso deve ser analisado individualmente, não acho que deve ser analisado isso aqui como uma receita de bolo, tá? A gente tem muitas variações que devem ser levadas em consideração. Ônus da prova, pessoal, eu até comecei a nossa conversa aqui hoje falando um pouquinho sobre isso. Essa é uma grande preocupação quem estava para regularizar recursos no exterior. Será que o fisco pode me questionar? Será que a partir daí, no momento em que eu entregar essa declaração, a Receita não vai me colocar uma marca, né, um target nas minhas costas e vai passar a me fiscalizar, ou vai abrir uma fiscalização para me exigir comprovar de onde que aquilo veio, e eu já não tenho nem como comprovar, que faz 40 anos que eu levei esse recurso lá para fora, eu não teria como comprovar, fico inseguro em relação a isso. Como é que isso funciona? A prova é minha, né? O ônus é meu? Não. A própria instrução normativa que a Receita Federal editou, a instrução normativa 2221, está até errado aqui, tem que corrigir, ela trouxe previsão expressa no artigo 22 de que a Receita Federal, a autoridade fiscal, é que deve trazer um indício, ao menos, de uma origem ilícita desses recursos que estão no exterior, tá? Traduzindo, no momento em que a DERCAT é apresentada, você vai declarar que aqueles recursos que estão no exterior, aquele bem que foi adquirido com recurso no exterior, o que quer que seja, possuem origem lícita, tá? E aqui, mais uma vez, fazendo essa aula, partindo do pressuposto que realmente são e realmente possuem origem lícita, tá? E você vai fazer uma declaração, uma parte do DERCAT, dizendo que aqueles ativos possuem origem lícita, tá? A partir desse momento, a única forma da Receita Federal contestar esses recursos é se ela encontrar indícios de que a origem desses recursos não é lícita. Ela não pode te exigir a comprovação de que esses recursos sejam lícitos. Ela não pode abrir um procedimento fiscal contra você e exigir comprovação de que esses recursos
foram enviados de forma lícita ou que a origem deles é lícita, tá? Isso gera uma segurança jurídica muito grande para todos que querem apresentar a declaração, a DERCAT, e regularizar esses ativos do exterior, porque, como eu disse, há várias situações onde o contribuinte enviou esse recurso há tanto tempo atrás para o exterior, saíram, às vezes recursos que saíram do Brasil de forma lícita, às vezes recursos que foram tributados por pessoas jurídicas no Brasil, mas foram enviados via dólar cabo 30 anos atrás para o exterior, para proteção de patrimonial, o que quer que seja, ele não tem mais comprovação da origem desse recurso. Perdeu o lastro daquilo ali. Né? Então, há uma preocupação em relação a isso. Aqui, a presunção é de que, a partir do momento que você faz a declaração, apresenta a DERCAT, a presunção é a favor do contribuinte. Então, essa presunção ela só pode ser desfeita caso o fisco apresente algum indício de que a origem é ilícita, tá? Não pode se utilizar, ou seja, traduzindo aqui em última análise, o fisco não pode utilizar a sua declaração para te investigar e para buscar informações sobre a origem daquele dinheiro, né? Ele não pode fazer isso. Ele deveria apresentar algum indício para que isso seja feito, tá ok? E para finalizar, alguns pontos que foram analisados, que vieram desde o RECT inicial. Nós não temos, por incrível que pareça, a maior controvérsia do RECT foi aquela questão do fotofilme. É o que mais é falado. No entanto, nós procuramos extensamente decisões sobre isso e não encontramos nenhum julgado em relação a essa discussão de fotofilme. O que indica que ambas as opções são muito seguras e não foram questionadas pela Receita Federal. Tá? Houve alguns questionamentos realizados tanto por contribuintes quanto pela Receita Federal naquele momento, que hoje são, de certa forma, aplicáveis porque a legislação é muito parecida, salvo as duas exceções que eu mencionei, que são agentes públicos e os bens, a possibilidade de regularização de bens no Brasil. O primeiro ponto foi, quando houve a exceção em relação a agentes públicos no RECT original de 2016, houve a apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade, 5586, onde questionava-se a constitucionalidade dessa restrição, dessa limitação. Tá? O STF julgou constitucional esse dispositivo, entendeu que não era inconstitucional você excluir do RECT os agentes públicos. Né? A preocupação naquele momento era de que você viesse a facilitar a regularização de verbas de corrupção, alguma coisa nesse sentido. O que, na verdade, não fazia muito sentido, porque se você parte do pressuposto de que a origem tem que ser lícita, não haveria necessidade de se preocupar com isso, né? Exatamente em função disso que esse novo RECT trouxe, excluiu essa previsão, essa limitação em relação aos agentes públicos. Hoje eles podem regularizar recursos que têm no exterior, se, obviamente, tiverem origem lícita, ok? Segundo ponto interessante, o STF julgou, esse é um ponto importante, uma ADIM sobre o artigo 7º do RECT de 2017, que tratava sobre sigilo de informações prestadas pelos contribuintes. Aqui, nós já estamos diante de um cenário onde as autoridades fiscais queriam descaracterizar o sigilo, queriam quebrar o sigilo fiscal do contribuinte para acessar as informações e para buscar um caminho mais fácil visando um possível lavratura de um auto de infração, alguma coisa nesse sentido, tá? E o STF entendeu que era constitucional o sigilo, né, o sigilo que o RECT traz até hoje, o sigilo bancário financeiro, e que ele não pode ser quebrado sem que a autoridade fiscal, a autoridade administrativa pública, tenha algum indício. Tá? É possível que esse sigilo seja quebrado? É possível se a autoridade fiscal trouxer indícios. O que não vai acontecer, o que não pode acontecer, e esse julgado demonstra isso de forma clara, é a quebra do sigilo, a quebra das suas informações, com base simplesmente no fato de você ter apresentado a declaração. O fato de você ter apresentado a declaração não pode ser utilizado como uma forma, um meio para que o fisco alcance as suas informações no exterior, ok? Isso é muito positivo. Terceiro ponto importante,
houve alguns questionamentos do fisco onde a Receita Federal tentou excluir do REC, excluir do programa, contribuintes que apresentaram declarações com erros, tá? Informações imprecisas, inexatas ou incorretas por erro, por erro material, erro de forma, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui a gente não está falando de falsidade nem de qualquer tipo de fraude, tá ok? É uma declaração inexata que foi apresentada. Um erro. É muito comum isso acontecer. Às vezes você declara uma informação de um valor de uma conta de um banco, com base no que você tinha no extrato da instituição financeira, e depois a instituição financeira enviou um extrato atualizado daquilo e o valor foi discrepante, tá? Então você tinha uma declaração que se tornou inexata, vai ter que retificar nessa declaração. O fisco se apegou em alguns casos, se apegava a esse formalismo para tentar descaracterizar o RECT e excluir o contribuinte do RECT para aplicar todas as penalidades possíveis, né? Os TRFs, não só o TRF3, aqui eu acho uma gama de decisões relevantes no TRF, terceira região. O tribunal entendeu que, os tribunais regionais em geral, entenderam que não é motivo para exclusão do contribuinte um mero erro na declaração, desde que você consiga realizar, ou que esteja ainda, o prazo para sua retificação da declaração ainda esteja em vigor, ok? Então, é possível que você seja excluído por uma declaração inexata? É possível se você prestar uma declaração que contenha fraude, ou etc., ou que o fisco tenha informações que é inexata e você não esteja mais dentro do prazo de retificação da declaração da DECAT, que vai até dezembro, tá ok? Instauração, eu analisei um caso interessante também de instauração de um inquérito policial, foi solicitado pela Procuradoria do Maranhão, com base na DERCAT. Esse precedente foi interessante porque ele mostra a segurança jurídica do RECT, tá? O que aconteceu nesse caso? Esse caso, a Procuradoria do Maranhão se utilizou do conhecimento de que a DERCAT havia sido apresentada, de que o RECT havia sido utilizado para regularizar bens e direitos no exterior, em 2016, e com base na mera declaração solicitou a abertura de inquérito policial para que fossem investigados esses valores no exterior, supostamente de origem ilícita, de acordo com a Procuradoria. Só que a Procuradoria, as autoridades fiscais também, que estavam investigando esse determinado contribuinte, não apresentaram em momento nenhum qualquer tipo de indício que respaldasse essa caça às bruxas, né? O único indício foi a própria declaração. A DERCAT foi utilizada como base para que, olha, você está apresentando a DERCAT, então eu quero investigar, eu acho que isso é ilícito. Não. E nesse caso, o tribunal bateu o pé, TRF Primeira Região, e firmou o entendimento que, no sentido de que o inquérito policial não poderia ser levado, se manter, ser sustentado, com base apenas na declaração, na DECAT, que foi apresentada pelo contribuinte, porque não haveria qualquer outro indício apresentado pelas autoridades policiais, fiscais ou procuradoria que estivesse investigando o contribuinte naquele caso, ok? Bom, pessoal, é isso. A gente chega agora às nossas conclusões sobre o RECT. É um regime, de certa forma, muito simples e muito positivo para quem quer regularizar recursos no exterior. Dentre as vantagens que eu enumero nessas conclusões, eu friso a primeira que está aí, o primeiro ponto que está aí, que é a dificuldade de continuar a manter, de manutenção de recursos no exterior, especialmente recursos financeiros que estão em bancos, tá? Sem que o Brasil saiba. Então, como isso está ficando cada vez mais difícil, quem tem recursos no exterior, e aqui eu estou me referindo mais uma vez para quem tem recursos com origem lícita, deve realmente considerar a regularização desses recursos com a utilização do RECT, porque a troca automática de informações ela está em vigor, ela está a todo vapor. O que a gente não sabe ainda é como que o Brasil está recebendo esses dados, né? A gente está falando de Big Data, então
são dados que estão sendo enviados a todo momento, a gente não sabe como que a Receita Federal está fazendo esse filtro, se eles estão tendo capacidade de analisar todas essas informações, mas em algum determinado momento eles vão ter, né? Se tem uma coisa que a Receita Federal do Brasil é boa, é benchmark, é para isso, né? A gente sabe do supercomputador da Receita. Então, eles têm sistemas bons para isso, eles vão conseguir, em determinado momento, filtrar esse Big Data que está chegando, tá? Então, é um momento bom para se regularizar esses recursos no exterior, tendo em vista a dificuldade de manutenção disso sem que o Brasil saiba. O segundo ponto importante é que você não tem obrigação, se você quer segurança jurídica, se você quer segurança financeira e bancária, você não acredita no Brasil, acha o Brasil um país que não é sério em termos de movimentação financeira, de tudo, né, que a gente vê, e quer manter esses recursos no exterior, você pode perfeitamente regularizá-los, passar a contar com esses recursos sem sua declaração de imposto de renda, sem que esses recursos sejam trazidos para o Brasil, sem o menor problema. Pode mantê-los, botar esses recursos lá na Suíça, numa grande instituição financeira na Suíça, isso vai estar na sua declaração de imposto de renda a partir de então, sem que o fisco possa te questionar, tá? E já aí, a partir daí, ele está no mundo, ele faz parte do seu patrimônio, dos seus ativos, e não haverá qualquer tipo de problema daqui para frente. O REC geral novo permite regularização de bens no Brasil, isso é uma grande novidade, né? E isso é um incentivo para quem deixou um ativo, construiu uma casa, teve algum tipo de sobra de caixa e utilizou isso para fazer investimentos em qualquer tipo de ativo e está com esse elefante branco na sala, né? Sem saber como regularizar isso aí. É um momento bom para se fazer isso. Ninguém esperava que a legislação fosse conter uma previsão para regularizar ativos, bens imóveis, etc., situados no país, e, então eu particularmente vejo isso como uma boa oportunidade, né? O sigilo das informações prestadas através da DERCAT tem sido mantido, a gente tem inclusive decisões do STF nesse sentido, então não é motivo para preocupação se a preocupação é, olha, eu tenho medo de me tornar uma marca para a Receita Federal, né, um target para a Receita Federal a partir do momento que eu apresentar a DERCAT, não será, e não poderá, e a Receita Federal não poderá utilizar apenas a declaração, a DERCAT ou a conclusão, né, a sua adesão ao RECT como motivo para quer dizer, como motivo para te fiscalizar, ele abrir um processo de fiscalização até pode, né? Não é impedido. A Receita Federal não seria impedida de realizar isso. O que ela não vai conseguir fazer é quebrar as suas informações para te exigir a comprovar a origem de recursos que foram declarados no RECT, que já tem a presunção de legalidade, tá? De origem lícita, que é o último tópico, né? Inversão do ônus da prova, para que os contribuintes sejam obrigados a comprovar a origem ilícita dos recursos, sem que a autoridade pública tenha apresentado indício de solenidade, for julgada ilegal por tribunais regionais federais, e isso, em conjunto com a questão do sigilo bancário, gera uma segurança muito grande para o REST. Tá? É isso. Encerramos a nossa conversa por aqui. É um tema curto. Espero que eu tenha trazido informações relevantes para vocês. Né? Tentei trazer algumas coisas sobre o primeiro programa, tá? Que foi muito questionado. O segundo programa é praticamente idêntico, não conta com muitas variações, a não ser a questão da possibilidade de pessoas públicas, né, dos agentes públicos poderem agora, que talvez tenha sido considerado a possível bola da vez, eles que não puderam fazer no primeiro, que não puderam regularizar no primeiro, agora o poderão. E a grande novidade sobre bens localizados no Brasil, né? Bens imóveis, recursos financeiros localizados no Brasil poderem ser regularizados. A gente vai abrir agora para algum tipo de pergunta, Caio. Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se quiser fazer algum comentário no chat. Só para informar, né, Guilherme? Toda essa apresentação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. A gente
gente vai encaminhar também a apresentação para todos os inscritos no e-mail, junto com uma pesquisa para novos temas em questão de satisfação, tá? Exatamente. Os cadastrados, acho que isso vai ser enviado por e-mail, né, Caio? Correto. Para todos os cadastrados, a gente vai encaminhar o material. Perfeito, pessoal. Eu Acho que não tem acredito. nenhuma pergunta. Podemos encerrar por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui e até o próximo evento.